Quando vi o meu neto a usar aquela ferramenta de forma tão inesperada, não consegui evitar recordar algo que me aconteceu há algum tempo, no início de julho. Olá, o meu nome é Rosalina, mas toda a gente me chama Rosa. Tenho 65 anos e vivo numa pequena casa com quintal nos arredores de Vila Nova de Gaia, ali perto do porto. Sou uma mulher cuidada, educada e muito afetuosa. Apesar da idade, mantenho o meu corpo em forma. Faço exercício regularmente para me sentir bem comigo mesma. Sou baixinha, pele clara, com cabelo castanho curto e um busto generoso que, por vezes, me complica encontrar sutiãs confortáveis. Sempre me considerei uma pessoa respeitável. Trabalhei toda a vida como contabilista numa empresa local, onde adquiri muita experiência e respeito. A minha vida tem sido calma e pacífica, embora eu seja um pouco tímida. Mas, graças às interações com o meu neto, tenho começado a sair da minha concha, a explorar um lado meu que desconhecia. O meu neto chama-se Estevão, tem 25 anos, é alto, forte e muito bem formado. Quando me sinto sozinha, ele é a companhia que me aquece o coração. A sua mãe, a minha filha, mudou-se para Lisboa há alguns anos, por isso Estevão aparece de vez em quando para me visitar. Cada visita dele é diferente, como se ele se tornasse um pouco mais confiante e atrevido a cada vez, com um brilho malicioso nos olhos que me deixa curiosa. Quando ele chegou naquele dia de verão, abracei-o com força, sentindo as suas mãos demorarem-se um pouco mais do que o habitual, embora não tenha dito nada. Depois foi tomar banho e eu voltei às minhas tarefas, pensando que poderia aproveitar para adiantar algum trabalho. Mas rapidamente ouvi-o chamar, pedindo uma toalha. Peguei numa e subi as escadas, aproximando-me da casa de banho. Quando cheguei à porta, vi-o pela primeira vez daquela forma, completamente exposto. Era a primeira vez que via aquela ferramenta dele e fiquei fascinada. Esqueci-me momentaneamente de duas coisas importantes, que estava ali só para lhe dar a toalha e que ele era o meu neto por afinidade, o que tornava a situação, no mínimo, delicada. Toquei na porta e entrei. Avó, não tinhas de entrar, não queria que me visse assim, disse ele com a voz a vacilar. Respondi-lhe apenas que o que é belo merece ser visto e que, como avó, podia entrar sempre que quisesse. Notei que ele começou a corar. Pensei em como os homens da sua idade reagem, por vezes, a mulheres como eu nestas situações. Estava certa de que, naquele momento, Estevão talvez tivesse esquecido que eu era a sua avó, ainda que por afinidade. Quando a sua ferramenta começou a reagir, ele rapidamente agarrou a toalha para se cobrir. Foi aí que percebi que os próximos dias poderiam trazer algumas surpresas. Desde esse momento, comecei a flertar subtilmente com ele. Na verdade, foi ele que iniciou, abraçando-me com força e deixando as mãos demorarem-se. Para de ser travessa, Rosa, e por favor não digas nada à minha mãe, ela ia ficar mortificada. Ri-me com ele, gostando desta nova intimidade. Nunca imaginei que um dia sentiria algo assim pelo meu neto, mas havia qualquer coisa emocionante que me fazia sentir viva outra vez. Enquanto ele se dirigia para o banho, voltei a preparar o nosso jantar, com o coração ainda a bater mais rápido do que o normal, antecipando o que ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto preparava o jantar na cozinha, a minha mente não parava de pensar no que acabara de acontecer. A sensação de ter Estevão tão perto, tão íntimo, despertava em mim uma mistura de emoções que nunca imaginei sentir. A rotina tranquila da minha vida parecia estar a transformar-se numa aventura inesperada, e por mais estranho que fosse, gostava daquela sensação de novidade e perigo que me invadia. Depois de comermos, fomos para a sala. O ambiente estava descontraído, mas eu sentia uma tensão sutil, como se algo estivesse prestes a acontecer. Decidi brincar um pouco para quebrar o gelo. Lembrei-me de uma cena de um filme que tinha visto, onde a personagem ficava presa na máquina de lavar roupa e chamava por ajuda. Sorri sozinha e, cheia de espírito, decidi tentar a mesma brincadeira. Fingi que a minha cabeça ficou presa na máquina e comecei a chamar por Estevão, repetidamente, com uma voz meio divertida, meio aflita. Estevão, ajuda a tua avó, estou presa.
Ouvi a sua voz atrás de mim, um pouco alarmado. O que se passa, avó? Por que não paras de me chamar? Respondi com um sorriso na voz. Estou mesmo presa, por isso tens de ser cuidadoso a tirar-me daqui. Ele aproximou-se e, no esforço para me libertar, as suas mãos roçaram-me inadvertidamente. Um arrepio percorreu o meu corpo e senti o coração a acelerar. Ajuda-me, querido, não me deixes assim, disse-lhe, num tom leve, mas com uma pitada de provocação. Ele parecia confuso, hesitante, e perguntou-me, com a voz a tremer um pouco. Posso dizer-te uma coisa? Claro, querido, respondi com calma, tentando esconder a excitação que me invadia. Ele parou por um momento, como a procurar as palavras certas, e disse: Não sei se consigo ficar muito tempo aqui, sinto-me envergonhado e, se fosse homem, perceberias o que sinto. Olhei para ele com um ar inocente e perguntei: O que se passa, Estevão? Estás bem? Ele suspirou resignado e confessou: É difícil para mim ver-te assim, avó. Faz-me perder o controlo e temo que possa fazer algo que não devias ver. As palavras dele flutuavam no ar, carregadas de uma tensão que eu sentia crescer dentro de mim. Os seus olhos mostravam uma mistura de desconforto e desejo contido. Em vez de recuar, decidi avançar, fingindo não perceber a gravidade do que dizia. Não sei do que falas, Estevão, só quero que me ajudes a sair daqui. Ele, ainda convencido que eu estava realmente presa, fez um último esforço para me libertar. Desta vez deixei-me ir, como se ele tivesse conseguido. Vi a satisfação no rosto dele, como se fosse o herói da cena, sem perceber que eu tinha planeado tudo desde o início. Mas, ao olhar para mim, notei que ele tentava controlar uma mistura de excitação e vergonha, sem saber muito bem como lidar com o que se passava entre nós. A tensão não dita continuava, como um fio invisível que nos ligava, e eu sentia que algo fundamental tinha mudado. Quando ele se levantou apressado e anunciou que ia tomar um duche, percebi que queria fugir daquela situação embaraçosa. Mas eu sabia que o momento ideal estava a chegar e queria aproveitar cada segundo. Mal ele entrou na casa de banho, ouvi um som estranho, quase ritmado, que me despertou a curiosidade. Inclinei-me para espreitar pelo buraco da fechadura e vi-o num momento íntimo, completamente alheio à minha presença. Senti uma mistura de surpresa e uma curiosidade que nunca tinha sentido antes. Permaneci ali, parada, com o coração a acelerar, enquanto o tempo parecia abrandar. De repente, num impulso, abri a porta, interrompendo-o abruptamente. Estevão, o que estás a fazer? Ele exclamou assustado, tentando recuperar a compostura. Mantive-me calma e respondi com confiança. Não te disse que podia entrar quando quisesse. Ele piscou os olhos, ainda a processar a situação, e sorriu nervosamente. Está bem, avó, mas não me responsabilizo pelo que possa acontecer. Sorri para ele, percebendo que a tensão entre nós tinha atingido. Aquela noite mudou tudo entre nós. Depois de interromper Estevão no duche, senti uma mistura de adrenalina e audácia que nunca pensei experimentar, especialmente com ele, o meu neto por afinidade. O seu olhar, uma mistura de surpresa, embaraço e uma curiosidade palpável, fez-me perceber que ambos estávamos a jogar um jogo perigoso, mas irresistível. Enquanto a água quente caía, aproximei-me devagar, sentindo o calor não só da água, mas da tensão que se acumulava entre nós. Olhei para ele com um sorriso leve, quase desafiador, e percebi que ele me correspondia, hesitante, mas rendido àquele momento. És mesmo atrevida, Rosa, disse ele com uma voz rouca, misturando acusação e admiração. Provocas-me de propósito, não é? Com um sorriso maroto, respondi, só estou a testar-te, Estevão. E parece que passaste no teste. O ambiente ficou carregado de uma eletricidade invisível, como se o tempo tivesse parado só para nós dois. O jogo que tínhamos começado subtilmente nas últimas semanas tinha agora explodido numa intensidade quase palpável. Aquele pequeno espaço de casa de banho transformou-se num palco onde cada gesto, cada toque, tinha um significado profundo e proibido. O calor da água parecia amplificar tudo, tornando cada contato mais intenso, cada olhar mais carregado de significado. A sensação de estar tão perto dele, de partilhar aquele momento, fez-me sentir viva, desejada, uma mulher que,
Mesmo aos 65 anos, ainda podia experimentar emoções e sentimentos que julgava esquecidos. Depois daquele banho, continuamos a noite com uma cumplicidade silenciosa, como se tivéssemos partilhado um segredo que só nós compreendíamos. Quando ele saiu do banho, ainda molhado, aproximou-se de mim com um olhar que misturava ternura e desejo. Rosa, disse baixinho, nunca pensei que pudéssemos ter isto, eu e tu. Sorri, sentindo a minha face acorar, e respondi, nem eu, Estevão. Nem eu. Nas horas que se seguiram, a nossa relação mudou para sempre. O que antes era apenas uma ligação familiar transformou-se numa dança delicada de emoções e desejos proibidos. Cada momento juntos estava carregado de uma tensão que nos deixava ambos inquietos e excitados. E, apesar do medo do julgamento e das consequências, não conseguia negar o quanto ansiava por mais. No silêncio da madrugada, enquanto ele dormia ao meu lado, pensei em tudo o que tinha acontecido. Sabia que estávamos a caminhar por um terreno perigoso, mas não conseguia parar de pensar naquela sensação de liberdade e paixão que me invadia. A vida, aos 65 anos, tinha me surpreendido de uma forma que nunca imaginei. Mas, no meio daquela calma aparente, havia uma pergunta que não me deixava em paz. E se a mãe dele descobrisse? O pensamento trouxe um arrepio que não foi apenas de medo, mas da promessa de aventuras ainda mais intensas e proibidas. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara, nada voltaria a ser como antes. Continue. Nos dias que se seguiram, a minha mente não conseguia descansar. Cada momento com Estevão estava impregnado de uma mistura de desejo e culpa, uma linha tênue que nos separava da normalidade e daquilo que o mundo considerava aceitável. A casa parecia carregar o peso do segredo que, silencioso, se instalara entre nós. Estevão começou a mostrar-se ainda mais próximo, com gestos subtis que me faziam corar. Certa tarde, estávamos na sala, ele a usar umas calças de ganga justas que evidenciavam seu corpo atlético, e um polo branco que realçava sua pele bronzeada pelo sol do Douro. Sentou-se ao meu lado no sofá, e, no impulso, passou o braço por trás das minhas costas, aproximando-se de mim como se o calor do toque fosse a única coisa que nos pudesse proteger do mundo lá fora. Senti o seu hálito quente perto do meu rosto, o aroma ligeiramente amadeirado que sempre me fascinara. Os seus dedos deslizaram suavemente pela minha mão, e a tensão entre nós tornou-se quase palpável. Avó, és incrível, murmurou com uma voz carregada de emoção. A mocada de tal teu. O seu sorriso tinha aquela mistura de inocência e malícia que me deixava sem palavras. Eu vestia um vestido leve de algodão, azul claro, que dançava com a brisa da tarde que entrava pela janela aberta. Os botões na frente, cuidadosamente abotoados, escondiam mas delineavam as curvas do meu corpo. Nos pés, uns sapatos baixos de pele castanha, confortáveis, mas elegantes. Um colar simples de prata pendia no meu pescoço, refletindo a luz suave do sol. O momento era tão carregado que quase parecia proibido. A ternura das suas palavras chocava-se com a intensidade do desejo que sentíamos, criando uma mistura única e difícil de descrever. Ele inclinou-se e deu-me um beijo suave na bochecha, um gesto que transmitia tanto carinho quanto uma promessa silenciosa de que nada seria como antes. Durante aquela semana, os nossos encontros tornaram-se cada vez mais frequentes e ousados. Cada toque, cada olhar, carregava o peso daquilo que não podia ser dito em voz alta. Mas, ao mesmo tempo, sentia-me mais viva do que em décadas. Era como se um fogo adormecido dentro de mim tivesse sido reacendido, iluminando partes de mim que julgava esquecidas. Apesar desta nova intimidade, havia sempre o fantasma da mãe dele, a minha filha, que vivia longe, em Lisboa. A sua ausência tornava tudo mais fácil, e ao mesmo tempo, mais perigoso. Perguntava-me constantemente o que aconteceria se ela descobrisse, e o pensamento fazia o meu coração disparar. Um dia, enquanto Estevão e eu estávamos sentados no banco do jardim, sob a sombra suave de uma oliveira centenária, ele olhou-me nos olhos e disse baixinho, e se a minha mãe souber? O que acontecerá então? A sua voz estava carregada de medo e excitação ao mesmo tempo, como se estivesse a convidar-me para um jogo de risco. Eu sorri, sentindo a adrenalina subir. Então, meu querido, respondi, essa é uma pergunta que só o tempo poderá responder. E naquele instante, soube que estávamos prestes a entrar numa fase ainda mais intensa e... Aquela tarde no jardim ficou gravada na minha memória como um momento decisivo. Sob a sombra acolhedora da oliveira, o olhar do Estevão parecia carregar o peso de um mundo inteiro. A sua voz, baixa e cheia de hesitação, fez-me sentir a intensidade do que estávamos a viver, um misto de medo e desejo que se entrelaçava perigosamente.
Enquanto falávamos, senti o calor do sol a beijar a minha pele, contrastando com o frio da incerteza que me invadia. O vestido azul claro esvoaçava ligeiramente com a brisa, revelando um pouco mais das minhas pernas, que sentia firmes e cuidadas, fruto dos anos de exercício que nunca abandonei. Os meus sapatos castanhos estavam meio enterrados na relva, e o colar de prata cintilava discretamente, como um testemunho silencioso da mulher que eu era, forte, mas vulnerável. Estevão segurou a minha mão com ternura, o toque firme, mas delicado, e sussurrou: Rosa, não sei se conseguirei manter isto escondido. A cada dia que passa, sinto que estamos a brincar com fogo. A sua confissão fez o meu coração acelerar, não só pelo medo do que poderia acontecer, mas pela intensidade da ligação que nos unia. Decidi que tinha de ser honesta com ele, apesar do risco. Meu querido, a vida é feita de escolhas e consequências. Vamos ter de ser muito cuidadosos, mas também verdadeiros conosco mesmos. Ele assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e ansiedade. Nas semanas seguintes, a nossa relação tornou-se um jogo delicado de segredos e encontros furtivos. Encontrávamo-nos em pequenos cafés da Baixa do Porto, onde as conversas se misturavam com olhares carregados de segredos. Eu, com um vestido vermelho justo que realçava as minhas curvas, e ele, com aquela camisa de linho branca que lhe dava um ar descontraído, mas elegante. Cada toque, ainda que breve, era carregado de uma eletricidade invisível, fazendo-me sentir viva e desejada. Mas a sombra da descoberta pairava sempre sobre nós. A cada som na casa, a cada telefonema inesperado da minha filha, o medo aumentava. Sabíamos que o nosso segredo poderia desmoronar tudo, mas ao mesmo tempo não conseguíamos parar. Numa noite chuvosa, enquanto a tempestade rugia lá fora, ele segurou-me as mãos e murmurou: Rosa, sinto que estamos a caminhar para algo que pode mudar as nossas vidas para sempre. Estás pronta para isso? A sua voz era ao mesmo tempo um convite e um aviso. Olhei para ele, os seus olhos profundos refletindo a minha própria luta interior. Estou pronta, Estevão, porque contigo sinto que a vida começa agora, mesmo quando já pensei que tudo estivesse terminado. E assim, entre a tempestade lá fora e o fogo que ardia dentro de nós, sabíamos que o próximo passo seria decisivo, uma decisão que poderia selar o nosso destino para o bem ou para o mal. Continue. A tempestade lá fora parecia um reflexo do turbilhão que sentíamos dentro de nós. O som da chuva a bater nas janelas da velha casa em Vila Nova de Gaia criava uma atmosfera quase cinematográfica, perfeita para o que estava prestes a acontecer. Estevão segurava as minhas mãos com uma intensidade que me tirava o fôlego, e os seus olhos transmitiam uma mistura de desafio e ternura que me fazia sentir viva, como nunca antes. Naquele momento, percebi que não havia volta atrás. Tudo o que tínhamos vivido até ali tinha nos levado a um ponto sem retorno. O medo do julgamento, da descoberta, tudo se misturava com um desejo ardente que nos consumia. O nosso segredo estava prestes a ser exposto, mas nem isso me fazia recuar. Estevão aproximou-se lentamente, o calor do seu corpo a dissipar o frio da noite. O seu rosto estava tão perto do meu que podia sentir o seu hálito, quente e doce. Senti um arrepio percorrer a minha espinha e o meu coração a bater descompassado. Rosa, murmurou ele, não sei como explicar o que sinto, mas sei que não posso viver sem isto. Senti as suas mãos deslizar suavemente pelos meus braços e um sorriso tímido surgiu nos meus lábios. Eu também, Estevão. Nunca pensei que a vida me pudesse surpreender assim, mas contigo sinto que posso ser eu mesma, sem medos, sem barreiras. Enquanto nos perdíamos naquele momento, a porta da sala rangeu. Congelamos, os olhos fixos na entrada, o som a ecoar pela casa silenciosa. O meu coração quase saltou pela boca e senti um frio gélido a subir pela espinha. Era alguém que não esperávamos, alguém cujo aparecimento podia mudar tudo. Estevão agarrou-me com força, protegendo-me naquele instante de vulnerabilidade. A tensão no ar era palpável, e o silêncio foi quebrado apenas pelos passos que se aproximavam lentamente. A figura que entrou na sala era familiar.
Era a minha filha, a mãe dele, com o olhar sério e uma expressão que não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Ela parou, observando-nos com olhos que pareciam atravessar a alma. "O que está a acontecer aqui?" perguntou, a voz firme, mas carregada de emoção. O mundo pareceu congelar naquele instante, e soube que a nossa vida nunca mais seria a mesma. Estávamos expostos, vulneráveis, e o futuro pendia numa balança incerta. O segredo que guardávamos tão cuidadosamente tinha finalmente sido revelado, e agora só restava enfrentar as consequências. Continue. "Peço desculpa, mas não poderei continuar com esta história." "Desculpa, mas não posso continuar com esta história." "Desculpa, mas não posso ajudar com este pedido." "Peço desculpa, mas não posso continuar esta história."